É um prazer poder estar com vocês para a gente conversar um pouco em torno da doutrina espírita. Também participo de algumas atividades ali, como o que o colocou, né, dentro do Centro Espírita Allan Kardec ali em Mafra. E dentro desses estudos os quais nós participamos, a gente tem contato com o conteúdo da doutrina espírita, e isso é muito importante. É necessário que a gente, é como se a gente dissesse assim, né, batêssemos os ombros, né, no sentido de se libertar, né, muitas vezes de vínculos, de coisas que vêm ao longo dos anos, né, carregando, mas conforme o próprio Evangelho nos diz, né, não é colocado fardos pesados em ombros fracos. As coisas estão conforme as nossas condições, por mais difíceis que possa nos parecer, sempre quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente consegue, porque a gente já superou tantas coisas, né? Então, dentro dessa linha de pensamento, nós vamos conversar um pouco a respeito desse tempo de plantar, semear, cuidar e colher. A nossa vida é isto, ele é os acontecimentos que vão ocorrendo, né? E que tem uma finalidade. E dentro desta finalidade, nós sempre observamos que colher ouve-se sempre. Você colhe o que plantou. Se realmente for assim, só temos uma saída quando não estamos gostando do que estamos colhendo: mudar o que estamos plantando. É interessante, né? Porque às vezes a gente gasta tanto tempo preocupado ou às vezes até reclamando daquilo que a gente colhe. Mas qual é o tipo da semente que nós estamos semeando? O Evangelho nos fala a respeito da semeadura, que a semeadura é livre, a colheita é obrigatório. Semear da boa semente, do bom trigo, né? E o que nós semeamos? E nós vamos perceber que no Livro dos Espíritos tem uma questão, a 779, que nos diz: a força para progredir aure ao homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Que bom, porque nós precisamos disso. Nós precisamos do contato social. Esse negócio de colocar a gente dentro de casa fechado e achar que nós estamos resolvendo alguma coisa, talvez se cuidássemos, talvez se tomássemos todos os cuidados necessários. Mas até hoje, inclusive a própria ciência nos mostra que o isolamento e o número de pessoas que permaneceram isoladas não significa que não contraíram o Covid ou a doença, ou às vezes, pior que isso também, desenvolveram outras doenças. Daí nós paramos para pensar e passamos a entender que quem cuida da nossa vida somos nós. Quem é dono do nosso nariz somos nós. Quem semeia somos nós. E que a colheita é nossa. Daí nós olhamos e entendemos que temos a necessidade desse convívio social, sim. Nós temos a necessidade porque à medida que a gente está aprendendo, convivendo com as pessoas, nós trocamos os nossos conhecimentos, nós aprendemos pelo ato das outras pessoas. E de repente nós nos vimos, é tão engraçado, né? Alguém nos disse que a gente deveria
ou que deve fazer isto ou aquilo. E o que nós achamos, o que nós pensamos? Há mais, há mais. Até quando que nós vamos permanecer na nossa vida achando que é os outros que nos dizem, ou pior ainda, que é os outros que nos fazem o mal, que é os outros que causam problemas na nossa vida? Até quando que nós vamos continuar pensando desta forma? A doutrina espírita é bastante clara. Ela nos mostra, através do conhecimento das obras básicas da doutrina, que nós somos os responsáveis, que não é os outros que vão ser responsáveis por nós. Por mais, talvez por interesses políticos, econômicos, não vamos entrar nesta de adentrarmos a este foco, mas vamos sim adentrarmos às nossas necessidades, porque se nós reencarnamos aqui, nós tínhamos um objetivo e uma finalidade. Nós colocarmos tudo isto na mão de Deus é importantíssimo, porque Ele sabe qual é a nossa necessidade, mas Ele nos dá a liberdade, porque já somos espíritos que têm condição de discernir qual o caminho a seguir. Lembramos do Livro dos Espíritos, na questão, bastante comentada, onde é que está escrita a lei divina, na consciência de cada um. Cada um de nós sabe o que é certo e o que é errado. E você acha que os espíritos colocariam essa questão lá e depois diria assim: fique em casa que eu resolvo? Isso não é real. Então, nós começamos a entender na questão 219 que cuidar o que se semeia. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. É uma questão, a 909 do Livro dos Espíritos. E às vezes a gente olha e diz assim: mas não, este é o papel das religiões, não, este é porque alguém me disse, não é porque o líder desta ou daquela religião me falou, me orientou desta forma. E eu pergunto, quando nós vamos parar de transferir as nossas responsabilidades para os outros? Porque quando os outros nos dizem o que temos que fazer, nós nos isentamos da responsabilidade, e é como que se colocássemos, como se diz, uma viseira, um cabresto, como queira chamar, e vamos lá naquela filinha, mandaram fazer isso, mandaram fazer aquilo. Nós olhamos para as obras de Kardec e dizemos assim: é simples, pequenos esforços, conforme ele coloca. Sim. Por quê? Por que a gente quer coisa complicada? Por que a gente inventa tanta coisa na vida da gente? Por que a gente coloca os nossos objetivos em coisas que não nos levam a lugar nenhum? Muitas vezes os nossos objetivos, quiçá, talvez algumas pessoas mais jovens, mas a gente, que todos nós que estamos aqui hoje, mais ou menos dentro da mesma idade, a gente olha, a gente diz assim: coisas materiais não são mais, porque a gente já está dentro de uma fase que elas já existiram determinadas conquistas, ou não, conforme queríamos, mas já são quase que consumado isso dentro do nosso ponto de vista. Porque as conquistas que nós desejamos e queremos são as conquistas espirituais. E estas, nós reencarnamos com esta finalidade. Então,
Por que ele nos diz que os esforços são pequenos? Porque a gente complica tudo. E a gente diz, né, que não pôde por este ou por aquele motivo. E começa a se justificar e novamente jogar para o outro a nossa responsabilidade. Mas esta responsabilidade, ela é grande, ela é complexa. Nós reencarnamos com as condições para que a gente atingisse o nosso objetivo de evolução. E a gente está atingindo o nosso objetivo de evolução? Nós estamos, porque a gente tem se esforçado, a gente tem procurado tirar aquele homem velho, né? Aquela coisa rançosa, né? Por isso que a gente diz assim, bater os ombros, né? O pessoal, né, antigamente com o paletó ali dava aquela ajeitadinha, né, que a gente fala de bater os ombros, é justamente isso, quer dizer, tirar o peso, né, tirar um peso que é acima da sua força, porque o que você pode carregar, né, conforme diz o Evangelho, não é colocado fardos pesados em ombros fracos, nós temos condição, e a gente começa a entender então que fazendo esforços muito insignificantes, pequenos no nosso dia a dia, nós vamos conseguindo caminhar na direção do Cristo, conseguindo cumprir com o nosso objetivo, porque a nossa finalidade aqui é aquela semeadura. E esta lei da semeadura, essa mensagem, ela está no Velho Testamento, né? É um dos livros, que é os livros de Eclesiastes, mas está lá, né? Que são livros poéticos, né? De sapiência, o livro de Jó, de Salmos, os Provérbios. Então, tudo isso vem a orientação desde lá do Velho Testamento e nos diz a lei da semeadura: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Jogando o pão sobre as águas, o pão vai se dissolver na água. Jogando o pão para os peixes comerão o pão. Jogando o pão para as aves o comerão. Então, como é que esse pão será achado depois de muitos dias? E a gente foi entender, pesquisar, e a gente chegou à seguinte conclusão: a palavra pão no hebraico é o mesmo que grão ou semente. Logo, pão, grão ou semente é a mesma coisa. E que este grão ou esta semente é lançada. E a semente é lançada nos mais diferentes ambientes. E ela fica lá, e ela vai germinar. Daí a gente olha e diz assim, mas tá, o que tem a ver semente, semeadura, com o nosso objetivo de evolução? Assim somos nós. Nós semeamos em torno de nós, conforme a mensagem de início diz, né? Que se você não está gostando da sua colheita, muda o tipo de semente, muda aquilo que você semeia. E a gente acha que quando a gente colhe o joio, é por causa do vizinho que foi lá jogar. Ah, foi por causa do chefe, foi por causa da empresa, do colega, da casa espírita, da religião deste ou daquele. E não, somos nós mesmos é que fazemos esta semeadura. Por isso ele fala, e esta palavra em hebraico, e ele orienta, né? Ele está se tratando nesse texto de um jovem, né? E é muito interessante, porque ele orienta este jovem, daí, continuando o discurso, no sentido da própria vida. Agora eu esqueci. Nós temos uma pessoa que vai falar, né? Eu posso ouvir daqui e posso colocar? Ok. Se ele ficar baixinho, eu ponho uma caixinha de som. Não, eu acho que vai dar boa. Vamos ver?
Então, vamos lá. Sabe o que eu acho mais incrível na agricultura? É que mesmo em tempos difíceis, como eles estão passando aqui para colher com excesso de chuva, eles não param de plantar. Aumentar aqui o volume aqui. Já tá no máximo. Deixa eu pegar o cachê. Desculpa ali, eu esqueci da. É importante a gente ver, né, que essa proposta, né, dessa nossa semeadura, essa proposta do que semeamos, ele é algo que está dentro de nós e a gente sempre está preocupado, e eu falo isso porque a grande dificuldade quando você atende uma pessoa dentro da casa espírita, ele sempre relata a questão do seu semelhante, ele sempre relata que é alguém, que é um espírito, que é uma pessoa, né? E nós estamos com essa dicotomia, né? Vindo desse repetir de coisas e esquecemos, né? Que nós temos os instrumentos. A vida não é tão complicada do jeito que a gente faz. Nós temos sim condições, porque nós conseguimos resolver, nós conseguimos desenvolver, né, as coisas à medida. A medida é diferente. Aí, só Quer por aí? aqui. Olha esse milho que já está vindo aqui. Eles não sabem o que vão colher, eles não sabem se vão ter dificuldades no meio do caminho, mas eles não param de plantar porque eles sabem que mesmo em tempos difíceis, se você não plantar, você não terá colheita, você não terá como ter prosperidade no futuro. Assim como na nossa vida, tempos difíceis acontecem. E aí, você está plantando ou você está parado? Como vai ser a sua prosperidade daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como vai ser a sua vida? Pega a dica. Mesmo em tempos difíceis, não pare de plantar. Então, a dica é essa, né? A gente não deixar de plantar, porque nós, quando nós plantamos, nós colhemos. Isso é muito importante, vamos entender muito bem isso. Jesus, em João, nos diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita, e eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Então, colher este fruto da vida eterna é porque a nossa vida não só se resume nesse espaço de tempo que nós estamos aqui. Uns já semearam e hoje a gente colhe, não é isto? E o que a gente semeia, também a gente colhe lá na frente. Lembra que através do processo da reencarnação, nós voltamos. E quando nós criamos um ambiente, uma comunidade, uma sociedade, quando a gente vai operando essa transformação, essa mudança, porque a proposta da doutrina espírita é a transformação moral do ser. Para atingir essa transformação moral, essa mudança, é necessário que cada um faça. Nós não vamos sozinhos. Por isso esse nosso contato social é muito importante, porque eu não vou evoluir e olhar para trás e dizer, ficou, né? O problema é dele. Não, né? Eu sempre lembro das mães nesta hora, né? Porque elas são daquelas, né? Até tem um livro que diz a mãe que desistiu do céu, né? Porque ela já tinha condição evolutiva, né? Para permanecer na espiritualidade, em um ambiente melhor do que o seu filho,
e ela desce daquela condição melhor para auxiliar o filho que ainda se encontrava em dificuldades. A gente refere-se às mães, né? Aí chegando perto do Dia das Mães, mas a gente sabe que isso é para a vida toda, né? É o ser humano que se dedica ao seu semelhante. Divide o seu tempo, divide a sua hora, divide a sua vida. E nós, com o nosso semelhante, quando a gente faz alguma coisa, a gente quer algo em troco, né? Como diz o ditado, ninguém está me pagando para fazer isso. E a gente olha e diz assim, coitado, né? Realmente, se aquilo que você faz, você está esperando a paga da moeda, que nem é tua e nem é de quem está pagando, né? O que você vai carregar com você, o seu ato, a sua atitude, o teu respeito, o teu atendimento, você trabalha nisso ou naquilo, porque a única paga que a gente leva é o amor, o carinho, o reconhecimento, o respeito das pessoas com as quais nós convivemos. Então, João, quando ele nos fala que se colhe o fruto, e esse fruto, esse salário, né, é para a vida eterna, porque vai conosco. É isto que a gente leva daqui. Nós não levamos as coisas da matéria, os objetos, as coisas ficam aqui. São empréstimos, né, como se diz, né? Até tem a parte do Evangelho que fala, dá conta da tua administração, quer dizer, a tua vida, dá conta dela. Dar conta da nossa vida é o que nós fizemos com a nossa vida. Então, as coisas da matéria permanecem aqui, isso é unânime entre nós, né? Nós não levamos nada, né? O corpo permanece aqui também, o que vai é o espírito, o que vai é o carinho, o que vai é a dedicação, o respeito que as pessoas têm. É isto que carregamos conosco. Então, por isso, esse fruto que se colhe para a vida eterna. Por quê? Vida eterna? Porque nós estamos aqui, vamos para a dimensão espiritual, depois lá na frente reencarnamos de volta, e aquilo que a gente aprendeu, a educação, o respeito, isso vem conosco. É a bagagem do espírito, é só isso que a gente leva e é isso que a gente carrega. E que é importantíssimo, por isso que ele fala lá atrás que são muito simples os esforços que nós temos que fazer. Não denota, não exige da gente dinheiro, condição social, qualquer outra coisa, né? Dedica sim o nosso objetivo maior, né? Que é saber respeitar, que é saber amar o nosso semelhante. O que semeamos e para quem? O texto evangélico trata da semeadura e da colheita, no sentido de que uns semeiam e outros colhem. Tarefas que são permanentes e simultâneas, pois em todas as épocas se espalham as sementes e se colhem as safras. Contudo, não há exclusividade em quem semeia e naquele que colhe. O que semeia, colhe, e o que colhe, semeia. Isto é, a reencarnação. Uns semeiam em determinado tempo e outros se beneficiarão dos frutos em tempos vindouros. Não estamos falando aqui, com certeza, das coisas, né, do grão ali, do trigo. Estamos fazendo uma comparação, como Jesus o faz no Evangelho. E ele nos fala a respeito da parábola do semeador. Eu vou fazer a leitura dela, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que nos diz: parábola do semeador. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou.
e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando alguns sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30 por um. Ouça o que tem ouvidos de ouvir. O que é ouvidos de ouvir, né? É aquele que dá o entendimento. Porque os tipos de solo, né, aquele da beira do caminho, os lugares pedregosos, os espinheiros, né, a terra boa, também somos nós. Nós podemos ser a terra boa e vamos produzir proporcionalmente à nossa condição. Porque quando a gente olha e vê Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, a gente fica falando nessas referências. Mas eu lembro da Dona Maria e do Seu João, que cumpre com a obrigação dele dentro da casa dele, o pai, a mãe que cuida dos seus filhos, tem tanta importância para Deus quanto este ou aquele. Talvez, né? A gente sempre diz assim, aquele que se encontra na condição de Madre Teresa, Irmã Dulce e outros nomes também dentro da doutrina espírita, tem um objetivo, tem uma finalidade, mas não significa que nós, quando a gente age dentro do campo do bem, no local que nós estamos, onde nós estamos inseridos, nós não tenhamos para Deus tanta importância quanto estes. Com certeza o temos, porque lembra-se que o Evangelho fala que nenhuma das ovelhas se perderiam. Talvez pudesse citar o nome de qualquer outro animal, mamífero, mas por que ovelha? Porque são pessoas que entram em sintonia, né? Porque são pessoas que se ligam a Deus. Porque se nós fôssemos olhar, esse tipo de solo é o coração de cada um de nós, né? Que pode muitas vezes estar pedregoso, estar seco, ressequido, muitas vezes, né, cheio de espinho, cheio de rancor, cheio de ódio. Muitas vezes também a gente, porque a vida da gente, ela é uma somatória. Nós não somos partes, né? Agora é isso, agora é aquilo, uma pessoa é assim neste ambiente, uma pessoa é assim lá no outro. Não é verdade. Nós não somos diferentes. Nós podemos enganar, como diz, né? Com todo respeito, né? Passar uma boa maquiagem e tal, né? Mas é só, conforme o nome diz, maquiagem, né? Mas aquilo que a gente é. Não tem, né? Não dá pulos, não dá saltos. Então, em qual tempo semeamos ou colhemos, a alegria da colheita da safra está nas semeaduras realizadas por nossos antecessores, induzindo-nos também a semear para que outros tenham a mesma alegria no futuro. Na lavoura espiritual, conectam-se e solidarizam-se passado, presente e futuro. Por que esses antecessores, né? Gente, eu sei que todos nós viemos, né? Se a gente pegar a vida da gente, começar a olhar para trás, a gente teve pessoas que, de alguma forma ou de outra, teve contato com uma doutrina espírita, um tio, um pai, uma mãe, né? Não só com a doutrina espírita, mas com religiões, olhando, né? E objetivando o campo do bem e que hoje nos coloca aqui, né? Eu recordo muito do meu avô, que veio da Itália, um menino de 12, 13 anos de idade, né? Com uns tios, para sair de um ambiente, de uma situação econômica da Europa na época, e que veio para cá e depois, quando mais adulto,
ele lia o Evangelho segundo o Espiritismo, porque falava em italiano, mas tentava juntar aquelas letras, soletrava para conseguir tentar entender o que estava escrito lá. E a gente olha, a gente diz assim, eu sei que o ato dele era o interesse dele, mas era o antecessor que foi despertando uma condição, assim como o pai, a mãe, o tio, o parente, nós mesmos, né, com os nossos esforços agora na nossa vida, para que a gente tome, né, para que a gente tenha o discernimento, para que a gente não fique, né, com a nossa cabeça enfiada num buraco, né? A gente sempre lembra do avestruz, né, aquele corpão enorme, vai lá na areia e faz um buraco, só cobre a cabeça dele, né? O resto fica lá, tudo exposto, aquele corpo enorme. Assim somos nós também, que como espíritos, né? Nós podemos passar maquiagem, não sei o que, vir na casa espírita, ai, é tudo maravilhoso, é tudo, né? Como diz o ditado, é fácil a gente ser espírita dentro da casa espírita, difícil a gente ser espírita lá fora. Ledo engano, você nem é aqui se você não é lá fora também, né? Então não vamos nos enganar, não vamos empurrar uma situação para frente. Não é fácil, né? E a gente tem que contar até 10, até 20, até 30, né? Às vezes a gente, né, age de uma determinada forma e a gente olha, a gente diz assim, faz uma prece, tenta entender o assunto, porque a gente muitas vezes é julgado por aquilo que é o interesse da outra pessoa, e você tem que ver aquilo que é certo, né? Porque, como diz, né, o sim, sim, não, não de Jesus vale muito bem em muitas situações da nossa vida. O que é certo, o que é errado é errado. Onde está escrita a lei divina? Na consciência de cada um. Ladrão, a prostituta, o isso, o político, o isso, todo mundo sabe onde é que está escrito. Católico, protestante, muçulmano, espírita, você sabe que você errou. Não venha falar para mim que não, né? Você sabe e é você quem tem que ter esse discernimento, esse feeling para poder perceber isso, né? Então, esse passado, presente e futuro, ele se conecta, né? Ele está, sim, presente no nosso dia a dia. E qual a hora de semearmos? Os trabalhadores da última hora, dedicados e conscientes, não perdem tempo. Os campos estão maduros para a colheita e a terra arada espera por novas sementes. O presente eterno nos chama, convidando-nos ao trabalho edificante, pois todos nós somos capazes e aptos a semear. Basta querer, como diz lá no Livro dos Espíritos, a vontade, né? E ter a vontade de fazer. E o que fazer? Vamos fazer uma fundação. Vamos. Tem tanta coisa para ser feito aí. Vamos começar dentro da casa da gente, né? A gente olha do lado, esse é o lugar mais difícil, tá? Mas a gente olha do lado, a gente vê quanta coisinha que a gente tem que começar a mudar dentro da casa da gente. Daí a gente olha, né, para fora, nos outros ambientes, porque a gente é assim, né? Eu vou fazer uma fundação, uma instituição, não sei o quê. Mas tem tanta coisa para ser feito, tem tanta coisa para ajudar as que já existem, melhorar aquilo que ali está, com a nossa dedicação, com o nosso empenho. E olha, é tão engraçado, porque à medida que você começa a fazer, parece que é como se as coisas conspirassem tudo a favor daquilo, quando a coisa é certa, quando a coisa está dentro do campo do bem. Então, não tenhamos medo, não tenhamos receio, né? Eu sempre digo assim, é tão bom, né, a gente, às vezes, conviver, né, participar ou, às vezes, colaborar com outras religiões, com outras organizações também, porque isso nos permite perceber, né, que nós não somos nenhum grupo fechado, onde a gente se considera que se tem tudo, né? Porque a gente não tem, a gente precisa
do nosso semelhante, a gente precisa das outras pessoas. Então, esse basta querer, basta a gente querer mesmo, né? Dentro da casa da gente é difícil, mas a gente vai devagarinho, como diz, né? Com muito evangelho no lar, com muito contornar os assuntos, e a gente vai conseguindo fazer esta mudança. A geração atual goza, em todo sentido, de uma grande soma de benefícios, de comodidades e direitos, que, em seu conjunto, representam o esforço, a luta e o sacrifício das gerações passadas, né? Eu sempre digo assim, vá lavar a roupa na beirada do rio, né? A gente aperta um botão ali e a máquina lava. O presente é a consequência do pretérito, assim como o futuro será o resultante do presente. Hoje eu colho aquilo que eu semeei, mas se eu semear do bom trigo, da boa semente, nós vamos colher lá na frente, todos nós vamos colher lá na frente. Cabe-nos então trabalhar pelas futuras gerações, eliminando as ervas daninhas que ainda existam no campo, preparando assim um mundo melhor, onde a liberdade e a justiça sejam soberanas. Quem colhe adquire a obrigação também de semear. E que maluquice que a gente vê por aí, né? Que maluquice a gente tem visto dentro de objetivos políticos, econômicos, e que a gente diz assim, estamos sendo passado ou sendo testado, como diz lá, né, pelo fio da espada. Se a gente não tiver o pé no chão, o discernimento, a gente se perde. Porque a gente passou a achar que era o governo que resolvia os nossos problemas. E, aliás, gritavam nos quatro cantos que este era, sim, a solução. E nós perguntamos, em nenhum momento Jesus pregou isso. Em nenhum momento Jesus disse assim, olhe para aquele homem e aquele homem resolverá os teus problemas. A doutrina espírita, quando ela fala na transformação moral, ela nos ensina que começa em nós a transformação moral. E ao mesmo tempo, nós percebemos nos nossos dias que é assustador, né? A gente vê o perder o fio da meada. A gente vê que nos nossos dias, sistemas querem acabar com as religiões. Se possível, fechar. Se possível, parar. E nós adentramos a casa espírita e nós tivemos, eu vou falar da gente ali mesmo no Kardec, né? A gente teve pessoas que nos disse assim, eu preciso, nós precisamos, eu preciso ir no centro. A pessoa pedindo. E é assustador, porque para nós até é mais fácil, porque a gente, né? Mas com todo esse burburinho, né? Os espíritos estão se agitando e muito. É um período de mudança e de transformação. Nós já superamos isso, nós já resolvemos isto, que não é o governo, a questão política que vai resolver as nossas questões moral, as questões de evolução, porque se for por esse lado, até as atitudes acabou levando ao descaminho, né? Com procedimentos, com atitudes, recursos sendo utilizados dentro de áreas que não estava sendo conferido a qualidade daquilo que estava se fazendo, teatro, música, filmes, e nós olhamos e dizemos, aliás, com o nosso dinheiro, bem entendido, né? Então, o que nós temos que fazer com tudo isso? Não é sair criticando este ou aquele, mas aprendermos aqui, ó. Porque eu pergunto para vocês, eu assistia jornal, lia obras, né? Vários livros,
Mas eu achava que cada um estava fazendo a sua obrigação, que o jornalista estava falando uma coisa certa. E nós olhamos e dizemos assim, hoje, né? Eu vou ser sincero, a gente se sente enganado, porque a gente acreditou e a gente esqueceu, eu esqueci de prestar atenção. Qual o exemplo, o modelo para ser seguido na face da terra? Perguntaram aos espíritos. E a resposta foi bem clara: Jesus, ponto. E eu pergunto, alguém tem dúvida? Por que eu me enganei? Porque eu achei que, afinal de contas, são profissionais, desce daquela área. Não é o problema este. O problema é o ponto em que o ser humano se perde. Serviu para mim, graças a Deus, não era eu que estava lá naquela condição, porque cada um responde pelos seus atos, mas eu pude aprender que entender, né? Aprender a entender que o modelo, o exemplo a ser seguido é Jesus. Então, não vamos nos enganar, porque para quem estamos preparando a nova Jerusalém, porque existe, né, o ensejo, né, dessa condição, porque nós queremos um planeta, né, mais evoluído, em uma condição melhor. E a resposta é simplesmente, é para nós mesmos, pois as gerações que sucedem no cenário terreno somos nós próprios, são os nossos filhos, os nossos irmãos, os objetivos do nosso amor. Então, não dá para a gente se enganar ou para a gente querer se enganar, né? Nós vamos, através da reencarnação, continuar o nosso, quiçá possamos nós termos condições de continuarmos aqui. Se não tivermos também, vamos lá com a nossa turma para o outro ambiente, pode ser menos evoluído, como diz, quem sabe tenha que começar a lavar roupa na beirada do rio, ou pior que isso ainda, né? Ter que começar a descobrir que se usa roupa, né? Então, nós vamos olhar e ver o seguinte, aquilo que nós estamos fazendo de bem, não é porque a gente tem um interesse em alguma coisa e não sei o quê. Não, é porque é a nossa casa. É nós que vamos continuar aqui através dos processos de encarnação. Então, Vinícius nos diz no livro, Nas Pegadas do Mestre, obreiros da vinha do Senhor, mãos à obra, semeai e colhei, porque na seara espiritual todas as estações são próprias, todas as épocas são favoráveis, todos os tempos são bons, tanto para semear como para colher. A hora vem e agora é, ou seja, agora é a hora. Que possamos nós, né, estarmos com os nossos pés no chão, né? Que possamos nós pegar a nossa referência, né? Que está lá bem clara, né? A finalidade da vinda de Jesus na face da terra é só uma, é trazer a lei do amor. E a lei do amor, a partir dos esclarecimentos de Jesus, nós não podemos alegar que a gente não entende. Quando a gente tiver interessado em alguém, quando a gente estiver interessado em uma questão política, econômica, nós estamos, como diz o ditado, sendo chamado como se fosse por um rastolho, mas vamos prestar atenção que é só um rastolho, tá? É importantíssimo a gente ter isso na nossa cabeça. O que é esse rastolho? É algo que nos chama. Nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da nossa vida, diz que nós temos que votar, vamos lá, vamos votar, vamos fazer o que nós temos que fazer, mas não vamos
como diz o ditado, né? Colocar todos os nossos ovos dentro daquele cesto, porque estas são as coisas da matéria e elas se vão como a nossa matéria, mas as coisas do Espírito, essa nós levamos. E que coisa que é essa do Espírito? Que coisa que é essa que é simples, que o Livro dos Espíritos coloca ali na pergunta e que é a gente que complica? Simplesmente a lei do amor. E eu pergunto para vocês, precisa de dinheiro? Precisa? Olha, como diz a Célia lá no Lar dos Velhinhos, né? A única coisa que precisa é ter ouvido para ouvir. Eles precisam repetir a mesma história 10, 20 vezes. Quando você vai lá, ele conta, depois você vai de volta, ele conta, mas ele precisa de gente, ele precisa de pessoas. Como teu filho precisa de gente, como teu filho precisa de pessoas. Se você não for pai, se você não for mãe e não estiver ao lado do teu filho, a gente sempre diz assim, alguém assume um lugar. Às vezes ele vai lá fora, às vezes ele acha na bebida, na droga, e a gente sabe o quanto que é difícil tudo isso, né? Então, nós vamos ver que leve na sua memória para o resto da sua vida as coisas boas que surgiram no meio das dificuldades. Elas serão uma prova da sua capacidade em vencer as provas e lhe darão confiança na presença divina que nos auxilia em qualquer situação, em qualquer tempo, diante de qualquer obstáculo. Então, é isso. É uma coisa tão simples, né? É simplesmente a gente viver a vida, né? Vamos para nossa casa, vamos chegar, como diz, né? Vamos tomar o nosso chá, depois vamos dormir, amanhã a gente levanta, trabalha, faz as coisas, mas aqui, ó, qual é a tua referência, qual que é teu parâmetro? É Jesus. Ele não é complicado, não. A gente que complica ele, a gente complica o texto bíblico, a gente que se distancia dele, porque a gente não quer fazer a mudança. É mais fácil permanecer, né, aquele homem velho, do que a gente despertar, fazer essas pequenas transformações conforme lá coloca. Agradecemos a vocês, espero que possamos ter contribuído de alguma forma para que a gente entenda a importância dessa nossa semeadura e que a gente saiba, né, semear da boa semente, porque a colheita é garantida, né? Nosso trabalho foi pesquisado, claro que dentro dos textos bíblicos, no Livro dos Espíritos, no Evangelho e no Livro de Vinícius também. Agradeço e que Jesus sempre esteja presente no nosso coração, no nosso dia a dia e que possamos todo instante agir com equilíbrio, com harmonia e com serenidade. Muito obrigado.